Boa noite. Algumas carinhas cansadas, outras carinhas mais tranquilas, mas todos nós aqui na casa de Deus. Eu acho que isso que é o mais importante. E você também, você que está nos assistindo, seja muito bem-vindo a mais um culto. Que Deus possa ser honrado nessa noite. E eu tenho certeza que Ele tem um encontro especial contigo, que Ele tem coisas para te falar nessa noite. Portanto, que neste culto todos nós, eu e vocês, possamos ser abençoados por aquilo que Deus tem para nos falar. Gostaria de convidar vocês para que nós possamos orar neste momento. Querido Pai, queremos te agradecer porque podemos estar aqui na sua casa. Agradecer porque podemos confiar em um Deus que promete e cumpre a sua palavra. Pai, abençoe este culto, abençoe os momentos que teremos aqui, que o Senhor conduza tudo aquilo que for falado, conduza as nossas ações de adoração a Ti, e que neste momento possamos ter uma conexão real contigo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Muito bem, chegou o momento de louvarmos ao nosso Deus. E hoje o Eliabe escolheu dois hinos do Inário, né, Eliabe? Castelo Forte e Lindo País. Cantem conosco. Lindo País, 498 do seu Inária, 498.
além rio, cheio de flores, de prazer e luz, é destinado às almas resgatadas. Lá não terão mais lutas nem mais cruz, pois é ali que a morte não mais entra, nem mais pecado brilho tirará. Jesus, o Rei dessas mansões tão lindas, os salvos todos com prazer abraçará. Do país eu vejo a brisa mansa acariciar campinas e jardins, e é embalar as palmas prateadas dos perfumados vales com jasmins. E quando o sol se põe no horizonte, eu julgo ver em sonhos este lar. Vejo os amigos já ressuscitados e todos nós o nosso bom Jesus louvar. Amém. Verei Jesus. Mesmo dia em que verei uma pequena luz no céu, e esta luz aumentará, e para os anjos surgirão. Eu creio sim que Ele virá, e muito em breve eu surgirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. A voz de Deus irá soar, nas nuvens sua glória surgirá, mil gerações se encontrarão, e para sempre louvarão. Eu creio sim que Ele 'Ele virá e muito em breve
Jesus. Eu creio sim que Ele virá e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei. Eu creio sim que Ele virá e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. Amém. Chegou o momento de dividirmos em grupos. Como vamos dividir aqui? Nós temos a irmã Dulce ali. Você pega aquele grupo lá no final, irmã Dulce? Temos o Armando aqui também. Você coordena aqui, Armando, esse grupo aqui. Nós temos os dois pastores Jefferson lá. Vocês coordenam aí também. E nós ficamos aqui, o Wagner coordena aqui na frente aqui, tá bom? Logo após, nós faremos 10 minutinhos, tá bom? O pastor vai fazer uma oração e teremos aí a pregação.
vocês, que alegria estarmos juntos nessa noite, dessa semana tão especial, uma semana que estamos dedicando, mais que uma semana, 10 dias para buscar o poder de Deus através da oração. Nessa igreja especificamente estamos orando pela manhã, um tanto de um esforço pessoal acordar cedo, não é tão fácil, né? Já acordamos cedo, mas acordar mais cedo é um grande desafio. Mas sabemos que não existe vitória sem luta, sabemos que sem desafio, sem suar, nós não conseguimos o sucesso. E o segredo do sucesso está no poder divino com esforço humano, né? E a nossa parte é orar. Quando fazemos a nossa parte, que é orar, nós temos um Deus poderoso que está pronto a responder, a nos perdoar, a nos transformar e tornar a nossa vida relevante e entendermos o propósito dela e saber que Deus está cuidando de cada detalhe. Isso é muito bom. Então vocês todos estão convidados. Amanhã é o antepenúltimo dia, né? Quinta-feira, na sexta penúltimo dia, encerraremos no horário do culto normal aqui no sábado. Então todos vocês estão convidados, aqueles que puderem, tiverem condições. Está sendo muito bom, muito especial, tem valido a pena, e muita oração, muito poder. Hoje eu vou estar fazendo uma breve meditação. Ela foi extraída desse livro, Caminho do Coração. É um dos excelentes livros que eu já li sobre espiritualidade. De vez em quando eu vou trazer alguma recomendação de leitura para vocês. Esse aqui é do pastor Ricardo Barbosa de Souza. Ele é um livro extremamente simples, mas ao mesmo tempo profundo, que fala do contato com Deus e da importância do contato com Deus e como nós muitas vezes achamos que estamos tendo um relacionamento genuíno com Deus, quando na verdade estamos nos enganando, e diz que o pior cego é aquele que não quer ver, e muitas vezes nós fazemos esse papel. Então é um livro que traz uma reflexão muito interessante, não uma reflexão retórica e filosófica, mas uma reflexão real e genuína, ao apresentar o quão é bom, quão é simples e quanto nós podemos usufruir desse relacionamento genuíno com Cristo Jesus. Então fica aí, Caminho do Coração, tá ok? O sentido da espiritualidade cristã. E o terceiro capítulo é um livro de apenas 5 capítulos longos. O terceiro capítulo fala especificamente sobre o relacionamento com Deus através do deserto. Então o tema de hoje é deserto, o sermão vai ser temático, não será expositivo. E para falar de deserto, eu peguei um texto do Apocalipse. Não vamos estudar o Apocalipse, nem vamos nos aprofundar no sentido do texto, mas abra sua Bíblia lá em Apocalipse, é o capítulo 12, o versículo 6, e é um texto conhecido de muitos. É um texto que tem uma profundidade, mas aqui o texto vai nos falar e ensinar ao coração sobre um dos métodos de Deus se relacionar com o ser humano. Uma das formas de Deus proteger o ser humano. E aqui está essa fórmula da ação de Deus em como proteger o ser humano. Apocalipse capítulo 12, versículo 6. Quantos acharam? Ok. Curva a sua fronte. Senhor nosso Deus, neste momento estaremos ouvindo a Tua voz. Fale ao nosso coração, nos ensine e nos unja com o poder do Espírito Santo. Isso rogamos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentasse durante 1260 dias. Esse é um texto que está relacionado com a ação de Deus, a proteção de Deus à igreja. Nós sabemos que em Apocalipse, quando o livro fala sobre mulher, ele está falando sobre igreja. Mulher é a igreja. E as referências bíblicas são inúmeras, principalmente ali em Efésios, onde nós temos aquela comparação do marido com Cristo, a mulher que é tratada com amor, a igreja, entre muitas outras referências. Então aqui o texto está falando sobre a igreja, e quando nós falamos de igreja, nós não estamos falando de paredes, portas, janelas, mas estamos falando sobre o povo de Deus. O povo que Deus cuida, o povo que Deus direciona. Esse é um texto que está falando especificamente sobre você. Esse período de 1260 dias, ele é um período profético de 1260 anos, que teve seu início em 538 depois de Cristo, mas não é o tema de estudo desta noite. Então,
teoricamente falando, nós não fazemos parte desse período profético, tá? Esse período profético ele já foi encerrado. Mas ele se aplica à ação de Deus para o seu povo, e é isso que eu quero estudar com vocês nesta noite. O texto nos diz então que a mulher, quem é a mulher? A igreja, o povo de Deus. Ela fugiu para o deserto. Quando se fala em deserto, nós estamos falando de um lugar inabitável. Você sabia que 20% do planeta Terra, quase 20% do planeta Terra é deserto? Existem alguns tipos de deserto. Existe, por exemplo, o deserto nos polos. Esse deserto nos polos é exatamente pelas condições que ali existem. É um local frio, tem neve, ou seja, tem umidade, mas é considerado deserto, pela dificuldade de se viver naquele local. O deserto é um local geralmente seco e por ausência de chuva é que ele tem características muito específicas. E quando se fala em deserto, então nós lembramos em pequenos animais, animais geralmente venenosos. A vida no deserto ocorre à noite por conta do calor, vocês sabem muito bem disso. Durante o dia existe a proteção. E é no deserto que nós não encontramos vegetação, no deserto existe ausência de água, e quando se fala em falta de água, em falta de vegetação, nós estamos falando que no deserto existe falta de vida. Mas o texto bíblico, quando nós pegamos a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, de forma apenas informativa, a referência a deserto na Bíblia, ela se repete 333 vezes. Interessante, né? 333, fácil de guardar. E referências ao deserto está desde o Gênesis, tá? A primeira referência ao deserto está com a experiência de Abraão. Abraão foi levado por Deus ao deserto. E quando diz que Abraão foi levado ao deserto, eu estou falando levado no sentido de que Deus faz um chamado para Abraão. E qual foi o chamado de Deus para Abraão? Que ele saísse da sua terra e da sua parentela. Só lembrando e contextualizando o tema dessa noite, Abraão vivia em Ur dos Caldeus, a cidade mais moderna para aquela época. Alguns historiadores dizem que já existia água encanada e pavimentação, entre muitas outras tecnologias, entre aspas. E Abraão foi chamado a deixar a cidade, fugir da cidade e seguir os planos de Deus. Sai da tua terra e da tua parentela. E para onde Abraão foi? Para uma região árida, região deserta. Foi até o Egito, passando por Canaã. Ou seja, Abraão viajou por toda a Canaã, a mesma viagem que o povo fez de volta quando saiu do deserto. E por várias vezes o deserto é colocado no caminho do povo de Deus. Por várias vezes. Eu não sei se o deserto é colocado no caminho do povo de Deus ou o povo de Deus é colocado no deserto, mas eu sei que nós passamos pelo deserto. E esse é o tema desta noite, passar pelo deserto. Quando se fala em passar pelo deserto, nós imaginamos em coisas ruins. Quando nós lemos de forma superficial a palavra de Deus, dá a entender que quando passamos pelo deserto, nós estamos sem a presença de Deus ou então vamos enfrentar dificuldades. Mas, meus queridos, quando a palavra de Deus diz que o homem vai ao deserto, está mostrando que nós, na verdade, estamos indo para sermos protegidos e termos um relacionamento genuíno com Deus. Moisés foi tirado do Egito e foi levado até o deserto de Midian. Passou 40 anos no deserto e foi no deserto que Moisés teve um encontro real, pessoal e genuíno com quem? Com Deus. O local, a sarça ardente. Não foi em meio às rotinas e correrias dos grandes centros, não foi no meio científico, mas foi na simplicidade, na escassez do deserto, que Moisés teve um encontro genuíno com Deus. Os evangelhos dizem que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. E ali foi tentado. Mas Jesus foi ao deserto não para ser tentado, mas para vencer a tentação.
Essa é a grande confusão que nós fazemos. Muitos perguntam, mas por que Deus levou Jesus para ser tentado? Se a Bíblia diz que os anjos de Deus nos protegem do inimigo, estão em derredor nos protegendo. Deus fala para nós fugirmos da tentação, e Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito, não para ser tentado, mas para vencer as tentações. Na verdade, Jesus foi ao deserto para passar 40 dias em comunhão com Deus. Jejuou por 40 dias. Foi no final do período que veio a tentação. Ele não foi lá para ser tentado, mas ele venceu a tentação porque no deserto ele teve um encontro genuíno com o Pai. Ele e o Pai eram um. Jesus, como exemplo de todas as coisas, estava mostrando que quando nós passamos pelo deserto, é ali que nós vamos sentir a real presença de Deus. E o texto nos diz que a mulher fugiu para o deserto, para ser protegida. Vocês sabem que quando se fala sobre manutenção das coisas, as coisas são mantidas no deserto. Os países, grandes potências, eles escolhem alguns desertos para que eles possam ali conservar algumas coisas. Exatamente pela falta de umidade é que as coisas não apodrecem. As coisas em ambiente seco, elas são conservadas de melhor forma. A nossa vida espiritual precisa ser preservada no deserto desta vida que enfrentamos muitas vezes com Deus. Ao falar de deserto, nós falamos sim de dificuldades. E é nos momentos de dificuldades que nós entendemos quais são os planos de Deus para a nossa vida. É no momento de dificuldades que nós aprendemos de Deus. É nos momentos de dificuldade que nós vemos que Deus está cuidando de cada detalhe da nossa vida. O passar pelo deserto, meus queridos, é estarmos indo em direção ao encontro genuíno com Deus. O que o autor nos diz no livro que eu citei para vocês? É exatamente falando de que no deserto, nessa ausência de vida, é exatamente este abandono que ocorreu, como eu já citei com vocês, o abandono ocorrido com Moisés. Outro que me vem à mente, que abandonou tudo, mesmo não querendo, mas foi obrigado a abandonar tudo e acabou indo para o deserto. E foi no deserto que ele recebeu uma preciosa lição, Jonas. Jonas foi mandado para onde? Para Nínive. Só que em vez de ir para Nínive, ele pegou um navio no sentido oposto. Mas Deus falou, você não pode fugir de mim. E aí então, vocês conhecem toda a história, foi jogado ao mar, foi levado pela baleia, chegou em Nínive, pregou, o povo se arrependeu, e Jonas, meus queridos, ficou indignado com o arrependimento do povo, indignado. E ele disse, Senhor, eu sabia que ia acontecer isso, por isso que eu não queria vir. O Senhor é um Deus misericordioso, paciencioso. E eu sabia do perdão. E o que o texto bíblico em Jonas capítulo 4 nos diz? Que Jonas saiu de Nínive e foi para o lado oriental, o lado leste. E Nínive, meus queridos, fica numa região do Oriente Médio, ali ao oriente do rio Tigre. E hoje é uma região desértica e a cidade atual é Mossul. E naquela época não era diferente de hoje, era uma região árida, totalmente seca. E quando diz que ele foi para a região oriental da cidade de Nínive, estava falando que ele foi para a região mais seca. Eu imagino que ele estava irado e ele sentou naquela terra quente, ele falou, agora eu quero morrer também. Eu falei que Deus ia trazer juízo, não veio o juízo, eu também quero que tudo se passe. Só que Deus disse, você não vai morrer. E nasceu uma planta. E ele se escondeu na sombra daquela planta, daquele arbusto. Mas o que aconteceu depois que a planta nasceu? Como ocorre com as plantas no deserto, quando elas não são plantas específicas para o deserto. Secou, morreu. E Jonas, então, novamente fica irado com Deus. Foi no deserto que Jonas entendeu de que nós não devemos nos preocupar com aquilo que não é principal e importante na nossa vida. Mas a nossa preocupação deve ser com a ação de Deus, o que Deus pode operar em nós e através de nós. Mas para isso, Deus muitas vezes nos leva ao deserto.
Foi assim com todos os personagens bíblicos, com todos. Tiveram que sair da sua terra, da sua parentela, tiveram que mudar a rota como Jonas. O próprio Jesus, o grande exemplo, foi levado ao deserto. E o texto que nós acabamos de ler diz que a mulher, o povo de Deus, fugiu para o deserto. Vamos voltar ao texto? Por que que ela fugiu ao deserto? Para um lugar que havia sido preparado por quem? Por Deus. O deserto é um lugar que é preparado por Deus. Deus não se agrada com o sofrimento. Deus, ele não se agrada com as condições que o deserto traz à nossa vida. Nunca foi plano de Deus o sofrimento. O sofrimento é uma consequência natural do pecado. E é por isso que o deserto árido do jeito que é, traz a cena de morte que se passa em nossa mente. Só que Deus pega um local onde se passa uma visão de morte, de fim, de falta de vida, para mostrar a verdadeira vida. E quantos de nós não estamos precisando de um pouquinho de ir ao deserto? Tem um livro que tem esse título. Deixa eu pegar aqui direitinho o livro para vocês. A autora é uma jornalista norte-americana, que ela era correspondente na Austrália, um lugar onde tem muito deserto. E por ter muito deserto, ela escolheu este tema. E ao falar de deserto, então, ela aplica um momento, ela faz um teste com seus filhos, e ela diz o seguinte: olha, nós vamos passar um período de tempo sem nos conectar a nada. Como pode uma jornalista correspondente não ter e-mail, não ter internet, ficar sem o celular, apenas com um telefone com fio fixado à parede? Ou seja, todas as notícias que ela mandava para a sede em Nova York do jornal, ela precisava falar, contar para alguém, para que alguém transcrevesse lá. E ela deu o seguinte título para o livro: O Inverno da Nossa Desconexão. Nós precisamos nos desconectar da agenda pesada de um mundo que muitas vezes está nos sugando, simplesmente para que deixemos de viver as experiências que Deus deseja que nós vivamos. E é uma realidade, meus queridos. Eu mudei há pouco tempo, vocês sabem. E sabe qual era a maior preocupação dos meus filhos? Adivinhem. Quando instalar o que em casa? Energia elétrica, era isso? Eles estavam preocupados com água? Foi uma mudança um pouco diferente a nossa. E diferente no sentido de que nós não trouxemos muitas coisas, apenas as roupas e os livros. E foi um formato assim de mudança, as coisas já deveriam estar prontas aqui. E quando nós chegamos, nem cama tinha na casa. Nós adquirimos esses itens aqui. E ficou agendado a entrega das camas no dia que nós chegamos com o carro. A Vanessa veio depois, por conta dos atendimentos dela em São Paulo. Então, eu estava preocupado o seguinte: e se falhar o agendamento da entrega, né? Nós não vamos ter nem lugar para dormir. Os armários estavam vazios, nós tínhamos apenas as malas, as caixas de livros, que já haviam sido trazidas, mas só isso, mais nada. Ou seja, ao chegar eu tinha que ir ao mercado, né, providenciar várias coisas. Na minha mente se passava muitas coisas sobre sobrevivência, mas na mente dos meus filhos eles estavam preocupados com a internet. E quanto de nós não estamos conectados com o mundo, mas estamos desconectados com quem? Com Deus. Temos uma aparente espiritualidade. Por que aparente espiritualidade? Porque oramos sim. Lemos a Bíblia sim. Mas se estamos vivendo uma rotina, num platô, sem transformação e sem mudanças,
é uma falsa espiritualidade. Porque o contato com Cristo transforma. É no deserto que nós travamos uma luta pessoal com o meu próprio eu. É no deserto que nós precisamos permitir que Deus nos quebre e nos construa de novo. Vou voltar aos personagens. Moisés. Ele queria ir libertar o povo, sim ou não? Vocês conhecem o texto bíblico? Não. Tem os lábios pesados, Senhor, isso não é para mim, eu não quero. Manda outro. Mas Deus disse, é você. Jonas queria ir a Nínive? Também não, mas é você. É no deserto que ocorrem transformações. É no deserto que Deus age poderosamente. Porque enquanto nós estamos na rotina da vida que nós estamos vivendo, nós não conseguimos ouvir e nem entender os planos de Deus. É por isso que a proteção de Deus é dada no deserto, porque no deserto não existem outdoors. No deserto, meus queridos, não existem placas luminosas. No deserto não existe telefone. No deserto não existe internet. No deserto não existe televisão. No deserto existe apenas você e Deus. Entendam bem que essa mensagem não é para incentivar ninguém a comprar uma passagem aérea, talvez para Marrocos ou então para Lisboa e pegar ali um translado para o Saara, que é um dos maiores desertos, né? Ou o maior deserto. Não é esse o motivo da mensagem. Mas é que venhamos nos permitir viver o deserto que Deus preparou para nós, para que venhamos estar protegidos. Porque quando voltamos ao Apocalipse, o versículo 6 do capítulo 12 está falando exatamente dos 1260 anos que a mulher fugiu para o deserto, um lugar preparado por Deus, porque ela estaria protegida contra os ataques de Satanás. É no deserto que nós recebemos a maior proteção que nós necessitamos. E sabe qual é a proteção que nós mais necessitamos? Espiritual. Porque o inimigo até pode atacar os nossos bens, pode atacar o nosso corpo, como aconteceu com Jó, mas ele não pode atacar o quê? A nossa espiritualidade, o nosso relacionamento com Deus. Foi por isso que, apesar da mulher de Jó falar o seguinte, blasfema, 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 qual era a resposta de Jó? Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que o meu Redentor vive. Apesar dos amigos de Jó dizerem, confessa o seu pecado e morre, confessa o seu pecado e morre, Jó sabia em quem ele cria. Nós precisamos lembrar de que é no deserto que Deus vai ter um momento, uma audiência exclusiva conosco. Qual tem sido o deserto da minha vida? Qual tem sido o seu deserto? E quantas vezes temos fugido do deserto por ter medo de estar no deserto? Nós não queremos o deserto. E fazemos de tudo para não passar pelo deserto. Mas o deserto muitas vezes é o lugar que Deus preparou para que possamos fugir das coisas deste mundo, para que possamos ouvir a nítida voz de Deus, que hoje nós conseguimos ouvir na pessoa de Cristo Jesus e na ação do Espírito Santo. Não é ruim passar pelo deserto, é bom. Por que que é bom? Porque é do deserto que nós saímos mais fortes. É do deserto que nós saímos para entrar na Canaã celestial. O problema é quando nós queremos ficar em Ur dos caldeus. O problema é quando nós queremos ficar em Tarsis. Mas antes de chegar a Canaã, nós precisamos passar pelo deserto. Não estou falando de martírio, não estou falando de autoflagelo, mas estou falando de
momento de qualidade com Deus. Estou falando em permitir Deus falar ao nosso coração, sem distrações. E Deus está ansioso por falar conosco. E como é bom ouvir a voz de Deus, é maravilhoso. Quando nós permitimos Deus falar, o nosso coração se transforma. Quando nós permitimos Deus falar, a nossa mente muda. Quando nós permitimos Deus falar, e nós estamos atentos a ouvir, nós começamos a viver um pouquinho da experiência do novo céu e da nova terra. Quando permitimos Deus falar, é que lágrimas são enxugadas. Quando permitimos Deus falar, é que nós vamos entender que as doenças, meus queridos, está, isso aqui, por um fio. Muito em breve não vai mais existir doença. Muito em breve não existirá mais a morte, o pranto, a dor. Tudo isso será o quê? Passado. E depois, meus queridos, que Deus fizer um novo céu e uma nova terra, nunca mais nós precisaremos de deserto. Sabe por quê? Porque estaremos face a face com Deus. E aqui está a minha pergunta final desta mensagem. Quantos querem viver um dia e estar face a face com Deus? Amém. Um dia os desertos passarão. Mas se tivermos que enfrentar o deserto hoje, saiba que Deus te levou ao deserto para que Ele possa tê-lo só para Ele, para que Ele possa ter uma audiência exclusiva contigo, para que você possa ouvir a voz de Deus. Que Jesus te abençoe ricamente. Que Jesus possa conduzir a sua vida e que ainda que passarmos pelo deserto, possamos entender que o deserto nada mais é do que a revelação do cuidado, poder e amor de Deus. Que Jesus os abençoe ricamente. Vamos fazer uma oração final? Vamos ficar em pé? Senhor nosso Deus, em nome de Cristo Jesus, lhe agradecemos, porque no deserto que muitas vezes enfrentamos em nossa vida, que nós conseguimos ouvir a Tua voz sem nenhuma interferência. Muitas vezes é ao passar pelo deserto, ó meu bom Pai, que as redes sociais perdem o seu sentido e as conexões também perdem o seu sentido e muitas vezes é num travesseiro, desconectado deste mundo, mas às vezes com o coração partido, no deserto da vida que nós conseguimos ouvir a Tua voz. E nós pedimos, fale ao nosso coração, faça-nos entender os Teus planos, faça-nos entender que estamos passando pelo deserto, para que o Teu amor se manifeste, para que possamos chegar a Canaã, para que possamos estar contigo eternamente. Venha abençoar a cada família aqui representada, a cada adorador. Venha perdoar os nossos pecados. Venha nos proteger. E é em nome de Cristo Jesus que rogamos. Amém, Senhor. Que Jesus abençoe ricamente. Uma boa noite a todos. Estaremos à porta para nos despedir.